Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Bom, para o desenvolvimento de um trabalho escolar que esteja permanentemente de portas abertas para a inclusão, é interessante pensarmos sobre o momento que estamos vivendo hoje em termos de políticas educacionais, né? Ou seja, porque estamos sendo convidadas a pensar sobre princípios de educação inclusiva. Né? Perceber onde estamos e para onde queremos ir é fundamental para realizarmos todo esse percurso. Né? O Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Né? Então, a educação inclusiva, ela constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à idade de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Né? Então, ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva ela assume um espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. Né? Então, a partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os estudantes tenham suas especificidades todas atendidas. Né? Então, nessa perspectiva, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, apresenta a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, que acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando construir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os estudantes. Então, nessa invenção humana de educar para um mundo humano, o adjetivo de inclusão, inclusiva, talvez soe como um pleonasmo, na verdade, mas podemos entender como um alerta, posto que sua presença qualifica a educação como para reforçar que seu público-alvo são todas as crianças. Então, esse é um princípio ético-político fundamental que norteia as relações humanas no caminho para atingir nossa opção de construir uma sociedade mais justa e participativa, né, em que ninguém fique de fora. Hoje sabemos e entendemos também que todos somos diferentes. A diferença é o que, de certa forma, nos humaniza. Percebê-la como um valor, um processo que se estabelece em todas as esferas da vida e que legitimamos individualmente e socialmente. Né? Então, a ideia de diferença como valor já está estabelecida desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Né? Então, ao apontar que o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo é o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e que seus direitos iguais e inalienáveis. Na articulação desses dois princípios, pode-se concluir que todos têm direito às condições de vida digna e às oportunidades de realizar seus projetos de vida. Então, resumidamente, a escola, como instituição social, ela tem como tarefa a transmissão e a veiculação dos saberes e práticas para todos, que é a qualidade social. Por meio das relações de diálogo, de criação, de vínculos e tendo a diversidade como um valor, trabalhando no sentido de romper essa lógica da exclusão e da homogeneidade, né? Ou seja, seu papel principal é formar as crianças para a tarefa de renovar o mundo
que está ainda repleto de situações de exclusão, né? Então, diante disso, surge, numa perspectiva, pressupostos que o processo de aprendizagem de cada criança é singular, que toda criança ela aprende, que todas são importantes para o processo de construção do conhecimento no ambiente escolar. Então, a educação inclusiva, ela diz respeito a todas e a todos. Os avanços nos marcos legais, eles são inegáveis e apontam para a necessidade de mudar a escola para além de modelos normativos, que são geradores de exclusão. Então, a Declaração de Salamanca, de 1994, ela tem como diretriz que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que os alunos com necessidades educacionais especiais, eles devem ter acesso a uma escola regular. Então, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2006, ele que não versa apenas sobre a educação, e sim sobre todos os direitos humanos, ele é apresentado um novo conceito de pessoa com deficiência, né? Então, ela diz o seguinte: são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial e que podem contribuir com essa participação plena e efetiva na sociedade, né? Com os demais, com outras pessoas. Né? Então, esses dois exemplos, eles explicam qual é a noção que a escola ela deve se abrir para atender estudantes com e sem deficiência, e não somente aqueles que se adaptem à sua estrutura, né? Dado que a deficiência ela é resultante da combinação entre barreiras existentes nessa mesma estrutura e impedimentos humanos. Então, somos diferentes, temos os mesmos direitos e a escola é para todos. Então, sabemos e concordamos com esses princípios. Entretanto, quando estamos envolvidos nas tarefas cotidianas na escola, às vezes nos sentimos impedidos a repetir repertórios e ferramentas com os quais nos sentimos mais seguros, pois fomos forjados a partir deles. Né? Então, vale dizermos que os estudantes público-alvo da modalidade de educação especial estão em desvantagem porque em nossa formação foram raros os momentos que podemos conviver e estudar com pessoas com deficiência, né, com transtornos do espectro autista, habilidades ou superdotações. Né? Então, a educação especial ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas de modalidade. Ela realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos, serviços, orienta, utiliza-se no processo de ensino-aprendizagem, tanto nas turmas comuns e regulares. Né? Então, o atendimento educacional especializado, ele tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem essas barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Então, as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquela realizada na sala de aula comum, não sendo substitutivas na escolaridade. Né? Então, na verdade, esse sentido de independência na escola e fora dela. Né? Então, dentre as atividades de atendimento educacional especializado, são disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização também, e de tecnologia assistiva. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento ele deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. Então, atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem monitoramento e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de atendimento educacional especializados públicos ou que têm algum convênio, que são conveniados.
O acesso à educação, ele tem início na educação infantil, na qual se desenvolve as bases necessárias para a construção do conhecimento e do desenvolvimento global deste aluno. Nessa etapa, né, claro, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais, e a convivência com as diferenças favorecem essas relações interpessoais, favorece o respeito, favorece a valorização da criança. Então, do nascimento aos 3 anos, o atendimento educacional especializado, ele expressa por meio de serviços de estimulação precoce que o objetivo é otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e também de assistência social. Então, em todas as etapas e modalidades da educação básica, esse atendimento educacional especializado, ele é organizado para apoiar o desenvolvimento dos estudantes, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Então, deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou em algum centro especializado que realize esse serviço. Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos e educação profissional, as ações de educação especial, elas possibilitam a ampliação de oportunidades de escolarização para a formação, para o ingresso no mundo do trabalho e efetiva participação no meio social. Então, essa interface da educação especial na educação indígena também, no campo e quilombola, ela também deve se assegurar esses recursos, serviços e atendimentos, né? Porque eles precisam estar presentes nos projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças sociais, culturais de cada grupo em específico. Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação de todos os estudantes, a integração. Essas ações, elas envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade, né, seja arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, para atuar na educação especial, o professor ele deve ter como base da sua formação inicial e continuada conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação, então, ela possibilita a atuação no atendimento educacional especializado e aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns de ensino regular, nas salas de recursos nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares, nos ambientes domiciliares, para a oferta realmente de serviços e recursos de educação especial. Então, para assegurar a intersetorialidade na implementação das políticas públicas, a formação ela deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema, inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, visando essa acessibilidade, né, de uma forma global, em que todos participem, todos sejam ativos. Os sistemas de ensino, eles devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e comunidade que favoreçam a promoção de aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender às necessidades educacionais de todos esses estudantes, certo? Então, a acessibilidade, ela deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanistas, na edificação, incluindo instalações e equipamentos mobiliários, transportes, né, bem como também as barreiras na comunicação e na informação que possam interferir na evolução desse aluno, certo? Desse indivíduo. Bem, por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.